6 meses depois de ter sido identificada na China, a Covid-19 ainda guarda muitos mistérios para os pesquisadores. Mesmo assim, a ciência já evoluiu muito em relação ao coronavírus. Mas será mesmo possível uma contaminação pelo ar? A segunda onda pode realmente acontecer? E qual o melhor teste para detectar o vírus? Para responder estas e outras perguntas, eu conversei com Zilton Vasconcelos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Testes moleculares. São testes que no laboratório a gente amplifica, a gente multiplica esse material genético do vírus até o momento que a gente consiga visualizar no laboratório, de alguma forma, tá? Então, a visualização se dá normalmente por luz. A gente utiliza equipamentos que conseguem enxergar uma luminosidade devido à quantidade de material genético que foi multiplicado no laboratório. E aí essa multiplicação, ela se dá por pedaços ou segmentos muito específicos do material genético do vírus. Então, assim, a possibilidade de erro dessas amplificações e multiplicações é muito, muito pequena. É um teste extremamente específico e sensível. Como se faz a coleta para esse exame? Perfeito. Então, normalmente, assim, para os vírus respiratórios, tá, ela é mediante um swab, né, que é aquele famoso cotonete, né, que você coloca, introduz, então, normalmente cotonete de nasofaringe, né, então você tem a intenção de atingir a nasofaringe com esse cotonete, e aí você traz ali secreções que contêm vírus. Existe também esses swabs ou cotonetes de orofaringe, mas especificamente para COVID, já se percebeu que nasofaringe é o melhor local ou que tem a maior concentração viral, tá E o bom? que é a nasofaringe? É o nariz, é isso? Lá, a parte interna do nariz, tá? Isso, então, normalmente, quando você faz uma coleta de nasofaringe, você tem que introduzir esse cotonete, esse swab, até a porção mais profunda da tua narina, tá? E isso normalmente se faz nas duas, inclusive, tá? Para você aumentar a chance de encontrar esse vírus. E isso dói? Olha, dá um desconforto, sim, tá? Então, se uma pessoa, por exemplo, disse que fez uma coleta de nasofaringe e para ela foi muito confortável, a gente tem um pouco de receio dessa coleta, tá? Esses testes moleculares, eles têm uma janela muito curta de detecção do vírus, tá? Então, é realmente no momento que você está sintomático. Então, a indicação é normalmente de 3 dias após o início de sintomas, até por volta de 7 dias após o início de sintomas, que você tem a maior chance de encontrar esse material genético do vírus. Testes de sorologia. Os testes de sorologia, então, eles vão pesquisar a presença de anticorpos, né, anticorpos esses que foram gerados pelo nosso organismo, quando a gente monta uma resposta imune contra o vírus. Tá? Essa resposta imune, normalmente, né, a resposta imune que a gente lê nos livros, né, ela começa primeiro com a produção de anticorpos do tipo IgM, tá, que são os primeiros anticorpos que são gerados numa resposta imune primária, primeira vez que você entrou em contato com aquele patógeno, e em seguida se iniciam então as produções de anticorpos de outras subclasses, né, como IgA, como IgG. Normalmente os testes sorológicos disponíveis no mercado estão olhando para essas 3 imunoglobulinas diferentes. IgM, que seria, então, teoricamente, uma imunoglobulina que acontece produção logo após 7 dias de contato com o vírus, e a partir de 10 dias aproximadamente você já começa a produzir outros tipos de imunoglobulina, como a IgA e a IgG. Isso é o que a gente lê nos livros de imunologia, né? Imunoglobulina. A imunoglobulina, então, seria uma molécula, tá? Que a gente produz no nosso organismo a partir das células B. Tá? Os linfócitos B, eles são gerados na medula óssea e aí eles vão para o nosso sangue periférico. No momento que eles entram em contato com o antígeno, tá? Essas células elas têm na membrana delas essas moléculas presentes e aí, quando tem esse reconhecimento, essa célula começa a produzir essas moléculas solúveis no sangue. Então, a gente tem anticorpos que estão solúveis dentro do nosso sangue e que seriam, então, o que a gente pesquisa nos pacientes depois do contato com o vírus. Imunidade celular.
A grande questão agora, no momento, e que a gente está investindo bastante na Fiocruz para tentar entender, é o outro lado da imunidade, né? Então, a gente está discutindo aqui muito a respeito dos testes sorológicos, né, que poderiam dar para a gente um espectro aí de proteção imune, mas eu acho que a imunidade celular, e aí são outras células do nosso sistema imune, os linfócitos T, também combatem vírus e células infectadas por vírus, né? E possivelmente, olhando com mais cuidado a respeito das células que seriam específicas para SARS-CoV-2, do tipo célula T, CD8 positivas, né, que são células específicas citotóxicas contra células infectadas por vírus, poderiam conferir a gente informações importantes a respeito da proteção imune, né? E realmente a gente está olhando só para um lado, a gente está se debruçando muito para um lado que é usual, assim, é mais simples, a gente tem mais ferramentas no laboratório para olhar, mas a gente tem que começar a observar um pouco da imunidade celular também. Imunidade depois da infecção. Realmente é muito difícil agora alguma pessoa assegurar que está imunoprotegida, né? A gente pode dizer, olha, essa pessoa teve contato com aquela doença, aquela pessoa tem anticorpos contra aquela doença, o que, na verdade, dá a informação de que teve contato com aquela doença. Agora, realmente estar protegido para aquela doença, aí já é uma informação muito mais complicada de se dar no momento. Desaceleração da pandemia. Acho que as pessoas foram expostas num grau que a gente ainda não tem certeza. Então, a gente não tem ainda uma medida eficaz para dizer. Tá? E aí a gente tem um controle que foi da imunidade que foi adquirida naturalmente pela exposição do vírus. Só que como a gente tem um país que é continental, né, isso não foi homogêneo, né? Então, alguns locais receberam esse vírus primeiro, ele se espalhou, as pessoas foram expostas, chegaram agora a uma estabilidade. E outros locais do Brasil, ou até interior, que não tinham tanto contato com as pessoas que no momento estavam infectadas, começaram a ter agora vamos dizer assim, uma epidemia ou um surto mais regional em outros locais, né, do nosso país, né? Isso eu acho que, quando a gente avalia o Brasil como um todo, a gente percebe que o decaimento do número de casos não é tão importante quanto o que a gente vê no Rio de Janeiro ou em São Paulo, como você colocou. Agora, a gente tem que observar, mais uma vez, observar, monitorar atentamente, né? Realmente eu percebo isso, como eu sou uma unidade hospitalar que testo tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes que estão internados no hospital, a gente percebe claramente que é um outro momento epidemiológico, né? A gente praticamente não consegue mais pegar PCRs positivos no hospital, profissionais de saúde que foram extremamente expostos e que existiram momentos dentro da Fiocruz com mais de 50% das amostras que entraram no laboratório eram positivas, e hoje em dia eu praticamente não vejo nenhum positivo. Contaminação pelo ar. Eu acho que é mais improvável esse tipo de contaminação pelo ar, tá? Porque a suspensão desse vírus em microgotículos está sendo muito discutida, só em ambientes que estariam confinados e sem nenhuma ventilação, né? Nenhuma passagem de ar. Mas se você estiver num ambiente ventilado, né, essas microgotículas elas são dispersas no ar com uma velocidade enorme. Então, a probabilidade de você ter uma infecção no ar num ambiente aberto, então por isso que a gente sempre recomenda, mantenha as janelas abertas, né, esteja num ambiente arejado, isso diminui absurdamente a probabilidade de uma infecção. Segunda onda. Não posso descartar essa possibilidade e eu não posso descartar também a possibilidade de uma saída prematura, né? E isso, na verdade, a gente já viu em outros países, né? Uma saída prematura e inconsciente, né? Vamos dizer assim, do grau de prevalência, né? De soroprevalência da população para decidir o que abre, quando abre, em que momento abre, em que intensidade abre, né? Pode gerar para a gente algum efeito de rebote e que a gente tem que estar alerta. Eu acho que, inclusive, a testagem, neste momento, pode ser uma forma da gente medir como que está evoluindo aquela transmissão
no momento que a gente faz algum tipo de relaxamento e reabertura e retomada dos serviços, né, de shoppings ou de locais que tendem a aglomerar muitas pessoas. Máscaras. O uso de máscaras, né, realmente reduziu bastante a transmissão. Isso eu acho que é um fato que é incontestável. No início, isso era muito discutível. No início, gerou uma repercussão enorme, porque as pessoas estavam consumindo máscaras cirúrgicas, né, para uso rotineiro na rua. E isso gerou um impacto muito grande para as unidades hospitalares, né, e houve realmente muita dificuldade para quem trabalha em hospital, como eu, né? Então, a gente, às vezes, não tinha um insumo disponível, porque a gente entendeu uma ansiedade de toda a população no uso das máscaras. No entanto, quando a gente reavalia agora os dados, né, a gente percebe que realmente essa mudança de comportamento gerou uma diminuição importante do número de casos. Isso está comprovado cientificamente. Tá? Então, essas mudanças de comportamento, alguns tipos de, por exemplo, transporte em massa, né, com o uso de máscara, falar menos dentro de transportes em massa, contribuem para a diminuição de geração dessas gotículas que eventualmente estariam contaminadas. Então, realmente, para vírus respiratórios, isso também é importante ressaltar, tá? Esse tipo de comportamento de mudança de atitude diminui a transmissão. Tratamentos e prevenção. A gente tem vários protocolos clínicos que estão sendo avaliados dentro da Fiocruz, tá? Mas eu acho que é muito cedo para dizer que uma ou outra droga ou tratamento é eficaz. A gente precisa de tempo. Protocolos clínicos são protocolos pesados, são protocolos longos, são protocolos que exigem muitos controles, né? Porque assim, a gente não consegue dizer que uma determinada droga é eficaz enquanto a gente não tiver um grupo de doentes que sejam muito semelhantes, que tenham um quadro de resposta muito semelhante, e aí, finalmente, a gente consegue ter conclusões mais contundentes. Se a gente ficar avaliando caso a caso, a gente pode incorrer em erros, e que são erros que podem trazer interpretações muito positivas para determinadas drogas que não são tão eficazes, ou vice-versa. Então, eu acho que esse momento ainda não é o momento de trazer uma ou outra droga como uma droga eficaz, né? Basicamente, o que os médicos estão fazendo, e a gente tem que ressaltar o papel deles nessa pandemia, né, e a dedicação desses profissionais neste momento, é realmente tentando conduzir esse doente com todas as ferramentas que estão disponíveis agora. Né? Então, a gente trata, às vezes, muito mais os sintomas e a gente tenta reverter um quadro que aquele paciente está apresentando mediante as drogas que estão disponíveis ali naquele momento. Né? Muito mais do que tentar dizer que uma determinada droga ou outra droga é a melhor forma de se tratar ou de se prevenir o Covid-19.